pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, querida Cíntia. Boa noite. Um prazer muito grande ter você conosco. Agradecemos ter aceito o convite do Zil da Gama para mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, então, já que nós temos os companheiros que vão nos assistir, nós vamos pedir a todos para nos acompanhar, apresentando a nossa palestrante, que ela é de Três Rios e traz um tema muito importante, como todos quando falamos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, vamos estar atentos. E nesse momento, então, nós pedimos a todos para elevarmos nosso pensamento ao alto, para agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus, nosso Pai, agradecer pelos momentos que vamos aqui passar, essa oportunidade de aprendermos, mais uma vez, esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, os ensinamentos que Jesus nos traz e que a nossa querida Cíntia, com seu estudo, vai falar para nós. Então, pedimos à nossa mentora Zilda Gama para inspirá-la no seu trabalho, para que também possamos estar receptivos a essas novas lições do Mestre Jesus, que sempre está nos guiando no caminho que é para a nossa libertação, a nossa elevação espiritual. Agradecemos a esses espíritos bondosos que aqui também estão, nos auxiliando em todos os momentos. E pedimos, então, a bênção de Jesus, de Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, agora é toda sua, nós vamos ouvi-la, tá bom? Muito obrigada. Vou tentar fazer uma apresentação aqui. Esse estudo de hoje, a gente vai conversar sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Está baixando os arquivos que eu vou precisar. No capítulo 7, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo onde fala dos bem-aventurados, os pobres de espírito. E nesse capítulo, Kardec organiza de uma forma muito didática. Não apareceu ainda não.
Eu estou só pedindo para baixar, porque pede para baixar ali, Luiz. Pede ali para poder baixar, agora vai aparecer. Tá lá. Foi? Conseguem ver agora? Então vamos lá. Então, nesse capítulo 7, Kardec organiza de uma forma sempre muito didática, né? Esse trabalho dele é maravilhoso. E aí ele começa primeiro explicando para a gente o que a gente deveria entender como pobre de espírito. Mas isso eu não vou falar hoje, fica para um outro momento, a gente pode ir lá no Evangelho pegar para poder ler. E logo depois ele começa com esse tema: todo aquele que se eleva será rebaixado. Quando ele começa a falar, ele abre logo para a gente com 3 historinhas, 3 parábolas, né, da época de Jesus. Ele traz para a gente as 3 parábolas, que delas a gente consegue pegar todo um estudo muito longo e muito bom, se a gente se aprofundar em cada uma delas. Eu vou contar rapidamente cada uma para a gente poder ver o que eu tenho como ideia hoje da gente estudar. No primeiro momento, ele fala de um encontro dos discípulos com o próprio mestre. Imagina se a gente tivesse a oportunidade de estar com Jesus nesse momento, né? A gente conviver com ele, estar junto ali. A gente, enquanto ser humano, com certeza, começaria a ter ali ciúmes, começaria a ter ali um pouco de inveja, querer ter alguma coisa melhor do que o outro, se comparar. Como a gente vê isso com os nossos amigos, nas nossas famílias. A gente sempre pergunta, né? Quando tem mais de um irmão, sempre pergunta: quem é o filho preferido? Quem é o irmão preferido? E entre os discípulos de Jesus não era diferente, porque eles eram discípulos de Jesus, cresceram, progrediram muito, fizeram um belíssimo trabalho, mas eram seres humanos, tinham também as emoções, os sentimentos como nós. E naquele momento ainda eles estavam começando a aprender a doutrina do Cristo, né? Conviver com Cristo. Então eles estavam sentindo ali esse ciúme, essa inveja entre eles ali, e perguntam um logo assim: quem é o maior no reino dos céus, né? Crente que Jesus iria falar que era um deles ali, alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus, como sempre, aproveita o momento para dar um toque e dar um exemplo e um ensinamento maravilhoso. Na mesma hora, ele chama uma criança, coloca no meio lá da roda de todo mundo e apresenta e fala: todo aquele que se colocar como criança, se apresentar como criança, se comportar como criança, mais ainda se tornar como uma criança, esse sim será grande no reino dos céus. E aí está lá esse primeiro ensinamento para a gente, mostrando aí a ideia de humildade, né? Lembrando que a ideia da criança traz para a gente toda a inocência, toda a curiosidade, toda a vontade de aprender, toda o espanto e a admiração com o novo, com o bonito. Toda criança tem isso. E ele fala, alerta a gente para que a gente não perca isso, para que a gente descubra e construa e encontre o nosso reino dos céus, que a gente não perca essa vontade de crescer, essa vontade de aprender, a vontade de admirar as coisas, né? E outra história que tem em seguida, nesse capítulo, também contando lá uma passagem entre os apóstolos lá, quando Jesus está na conversa com os amigos e chega ali a mãe dos filhos de Zebedeu, de 2 apóstolos dele, 2 apóstolos de Jesus, e ela propõe a ele, chega perto com aquela cara de quem quer pedir alguma coisa. Como a gente também já conhece as pessoas com quem a gente convive mais, e a gente sabe, tá querendo me pedir alguma coisa. Jesus percebeu isso nela e falou: pode pedir, o que você quer? Né? Pode falar, você quer falar alguma coisa comigo? E ela fala que ela queria muito que Jesus colocasse no reino dele, quando ele formasse o reino dele, que ele colocasse os 2 filhos dela junto com ele, um sentado à direita e um sentado à esquerda. E Jesus fala assim: mas você acha que eles serão capazes de fazer isso? E todos os outros apóstolos, as pessoas ao redor, todo mundo chateado, né? Quando que a ousadia ela pediu um negócio desse, né? Mas ela pede com todo o coração tranquilo de mãe. E aí, quando a gente olha para este lado, né, a gente percebe assim: nossa, que legal, né? Ela foi até humilde, né? Porque ela não pediu nada para ela pediu para os filhos. Ela pediu para que Jesus assentasse um filho à sua direita e um à sua esquerda. Uma mãe humilde que está querendo aí o melhor para os filhos. Aí eu me lembrei de uma história de Chico Xavier. Na época de Chico, ele ainda encarnado, trabalhando muito, estava ajudando a cuidar da família. A cunhada dele adoece e vai para o hospital, está lá internada. E ele, à noite, orando lá, pedindo aos mentores que fosse lá socorrer ela, que fosse ajudar ela, e orando muito por ela. E Emmanuel vem,
aparece e dá um puxão de orelha em Chico. E fala assim, o que ela tem de melhor do que as outras pessoas no hospital? E aí ele lembra que, na verdade, Chico deveria estar orando por todas as pessoas que estão no hospital, não só por aquela. Quando eu vi esse ensinamento ali, esse texto e essa fala da mãe, eu lembro assim, a gente, enquanto mãe, enquanto ser humano, a gente tem disso, a gente tem essa posição de mãe ali ainda. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para minha filha. Quando a gente vai orar, a gente pede pela nossa família. A gente ainda não tem esse olhar maior aí de pedir por todo o planeta, por todas as pessoas, que Jesus traz e ensina para a gente. Ele fala disso nesse ensinamento, de se a gente teria condições de estar mesmo do lado dele, seguindo todos os passos dele, de sofrer todas as dificuldades, porque ele iria passar. E aí a mãe, confiante nos próprios filhos e cheia de amor, diz, não, eles terão sim, claro que terão. E aí Jesus esclarece, eles até podem passar por tudo isso, mas quem vai estar ao meu lado, quem vai participar desse reino, não cabe a mim. Jesus mostra aí a humildade dele. Ele não vai escolher ninguém para estar junto. Isso é da lei de Deus. Ele fala, isso cabe ao meu Pai. Ele é que sabe o que é melhor para cada um. Então, Jesus aí mostra o que um espírito superior tem, já desenvolvido, e que a gente está atrás tentando desenvolver isso em nós. Tanto que a gente está aqui hoje estudando um pouquinho sobre isso, sobre a humildade. Jesus em nenhum momento fala, eu escolho, eu que decido tudo e pronto, acabou. Não. Ele se coloca na posição ali de filho, sabendo do trabalho dele, da missão dele, mas sabendo o lugar dele. Ele não estava no lugar de escolher e destinar ali o que cada filho, o que cada irmão, o que cada apóstolo iria passar. Ele fala, cada um de nós aí vai passar o que tiver posto por Deus. E temos mais uma historinha ainda para a gente começar o nosso estudo. Quando Jesus vai fazer uma refeição na casa de uma das pessoas lá, ele entra com os apóstolos, com os amigos, eles vão todo mundo fazer uma refeição e ele observa que as pessoas correm rapidinho para se sentar nos primeiros lugares. Igual a gente hoje em dia quando vai numa festa ainda, né? Se a gente é convidado para um casamento, se a gente é convidado para um aniversário, uma coisa assim, a gente vai numa festa, a gente vai sentar logo pertinho ali de quem vai servir, ou mais próximo da mesa. Ou se eu tenho intenção de sair mais cedo, quero sair disfarçadamente, já vou sentar perto da porta. Eu escolho os meus lugares ali, o que é mais favorável para mim. E às vezes a gente chega num lugar, quantas vezes a gente já vai numa festa de casamento ou numa formatura, que tem aqueles lugares reservados, né? Tá lá aquela plaquinha escrito reservado. Eu já vi, não sei se vocês também já passaram por isso, né? Vivenciaram isso. As pessoas às vezes abaixam aquela plaquinha, finge que não viu e senta naquele lugar, porque quer sentar ali. E Jesus, naquela época, orientava as pessoas que estavam com ele. Não faça isso, não escolha para você o melhor lugar, para você não se sentir mal, se por acaso o dono da festa chegar e te pedir aquele lugar para uma outra pessoa. Imagina a gente estar lá sentado, né, e aí chega o dono da festa e fala, não, esse lugar não é para você não. Então Jesus fala, não escolha para você na festa, e aí a gente pode trazer para a nossa vida também, né, para vários momentos, não escolha para você os melhores lugares. Escolha aquele lugar mais simples, mais humilde, porque aí se você for reconhecido como alguém muito importante, muito querido, e aí sim, você vai ser chamado para um lugar melhor. Se a gente trouxer a outra história ali, né? A gente não vai escolher sentar do lado de Jesus, direito ou esquerdo, na frente, atrás. A gente vai se esforçar o melhor para a gente escolher aquele lugarzinho ali sentado perto ali, né? Do meio do povo. Se por acaso a espiritualidade achar e Deus sabe, reconhece a gente, sabe o que é melhor chamar para sentar perto, aí é outra coisa. E ele aconselha isso desde sempre. E nesse capítulo fala muito sobre essa questão da quanto a gente escolhe se apresentar, a gente escolhe se expor, a gente escolhe se mostrar pelo que a gente acha que a gente merece. E aí Kardec faz esse comentário aí desse capítulo, que eu destaquei essas 3 palavras, que é o que a gente vai trabalhar hoje. No nosso estudo aqui, a gente vai observar essas 3 palavras. Essas máximas decorrem do princípio de humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou
a infalibilidade. Então, a gente sabe que esse capítulo inteiro fala sobre essa ideia de humildade, onde Jesus sempre exemplificou para a gente, ele vivencia isso. E Kardec lembra a gente que essa ideia de ser uma criança é a gente não alimentar na gente nenhuma ideia de superioridade. Se a gente observar as crianças brincando na escola, normalmente as crianças menores, elas não se importam muito com a roupa, se tem uma roupa melhor ou uma roupa pior, se o brinquedo do outro é melhor ou é pior. Elas olham se é mais bonito, se eu quero um também brincar. Mas eles não... todo mundo quer um celular hoje em dia, toda criança quer um celular. Mas se o meu celular é mais caro, se o seu é mais caro, eles não se importam com isso, eles querem brincar com aquilo dali. E a ideia também de superioridade é, todo mundo vai comer junto, vamos dividir aqui tudo junto. E aí, se a gente teve uma briga, a gente vai se entender, vai se perdoar, vai pedir desculpa, vai voltar a brincar de novo. Criança não tem essa ideia de eu ser melhor do que o outro, eu tenho que ser tratado de uma forma muito melhor. E a outra palavra que me chamou muita atenção quando eu li para esse estudo é aquela dali vermelhinha última ali, ó, infalibilidade. Quantos de nós temos essa ideia, né, de ser infalível, de não cometer erros, de não ter dificuldades. Quando a gente acontece alguma coisa, a gente acha que a gente vai conseguir resolver tudo, que vai dar conta de tudo, que a minha ideia é boa, é certa. E criança não tem muito disso, né? A criança não tem o problema de errar, porque eles estão aprendendo, errou, ri do próprio erro. Quantos de nós rimos daquele que erra? Quando alguém fala uma coisa errada, a gente ri, às vezes debocha, né? É irônico. E a criança não. Quando ela fala uma coisa errada, quando ela calça um chinelo errado, quando ela veste uma roupa ao contrário, ela se olha no espelho e morre de rir do que ela mesma fez. Essa ideia de infalibilidade é o que a gente vai trabalhar hoje observando mais. Eu encontrei um texto exatamente com esse nome, Infalibilidade. Esse texto está no livro A Coragem da Fé. E esse texto é uma carta de Bezerra de Menezes para nós. Ele traz essa ideia para a gente pensar um pouco sobre isso. O que o Espiritismo, o que Bezerra de Menezes traz para a gente enquanto orientação neste assunto? Filhos, não vos considereis criaturas isentas de erros, para que a compaixão vos inspire na apreciação da conduta alheia. Todos, a qualquer momento, poderemos cair equivocados. Em sua maioria, os adeptos da doutrina estão longe de ser os missionários que se imaginam, ou que companheiros desavisados os supõem nas tarefas em que se redimem. Então, olhando aqui a carta de Bezerra para a gente, ele lembra a gente aqui, não se coloca no lugar de não cometer erros, de perfeição, porque isso não existe. Se eu considero que eu sou um espírito em aprendizagem, que eu cometo erros, que eu estou crescendo, eu vou conseguir olhar o outro também dessa forma. E aí eu consigo ter compaixão na convivência e na conduta do outro. Quando aquele outro cometer um erro, quando as pessoas ao meu redor estiverem erradas em algum momento, eu vou entender isso de outra forma, vai pesar muito menos, porque eu vou lembrar que eu também erro. Agora, quando eu me olho de uma forma sendo perfeita, sendo muito melhor do que os outros, eu não consigo aceitar o erro de ninguém. E me chama muita atenção nessa carta a forma como o Bezerra mostra para a gente o grau de evolução dele. Por quê? O espírito evoluído, ele tem essa ideia de humildade. Olha o que ele escreve para a gente ali. Todos, a qualquer momento, poderemos cair equivocados. Então, ele se coloca nessa posição também. Ele mostra para a gente que mesmo os espíritos mais evoluídos do que a gente ainda reconhecem que podem cometer erros, que também estão em momentos de evolução. E quantas vezes a gente não aceita isso, né? A gente acha que a nossa ideia está certa, que o nosso pensamento é o melhor de todos, que o nosso ponto de vista é o correto. E aí o outro fala para mim de uma forma diferente, eu não aceito. Eu aponto como erro e muitas das vezes como algo imperdoável. Crucifico a pessoa, né? A gente julga e dá aquele veredito de que a pessoa está errada. Nós estamos sempre corretos, né? E continuando ali a fala, eu trouxe só um pedacinho do texto, mas a carta é longa, vocês podem procurar nesse livro, a gente encontra até na internet. E a carta é linda, e ele falando sempre sobre isso com a gente, alertando a gente o quanto é pesado carregar os nossos ombros essa ideia de ser infalível. E aí, o último texto que eu trouxe ali, o último trecho do texto ali, né? Dos outros, procurai, única e tão somente, imitar o que for bom,
pretender a infalibilidade vossa ou do próximo, na atual conjuntura evolutiva do espírito humano, no planeta, seria pretender o inexequível. Então, ele lembra a gente, ali em cima ele fala, né, que nós que temos aí o acesso ao conhecimento de alguma coisa da doutrina dos espíritos, para a gente não se achar muito, não. Porque a gente está aqui aprendendo ainda e desenvolvendo ainda esse conhecimento. Para a gente entender que a gente tem muita coisa para poder aprender ainda, muita coisa para melhorar, e a gente não é toda essa rei da cocada que a gente está pensando que a gente é, não. Mas para que a gente também não olhe para os nossos companheiros de jornada, mesmo aquele que tem já uma fala diferenciada, ou um comportamento melhor do que a gente, para que a gente não espere a perfeição dele. Porque ele lembra que todos nós temos ainda passamos pelo risco, né, corremos o risco de errar, de cair em algum momento aí num equívoco, num erro, numa falha, e isso para que isso não afete tanto o nosso olhar. Ele lembra a gente para a gente copiar do outro aquilo que for bom. Se eu convivo com pessoas, seja na minha casa espírita, seja no movimento espírita, seja no envolvimento em qualquer outro lugar, envolvido em religião, falando do Cristo, e a pessoa tem comportamentos bons, vamos copiar isso da pessoa. Ah, mas ela tem comportamentos que eu não concordo, que eu acho que não são legais, de acordo com o que eu estudei, não está bom. Então, isso eu deixo para que ela decida e corrija a hora que ela puder. Mas eu vou copiar o que for bom. Né? E pretender ser infalível é algo aí impossível para nós nesse momento. A gente está aí num processo de evolução, de crescimento, mas infalível não dá para a gente ainda está bem longe. Se a gente lembrar, a fala de Bezerra de Menezes, ele fala sobre isso, e ele apontando como se ele também pode errar, que Jesus, lá falando com os apóstolos e com a mãe de Zebedeu, ele fala, não dá para eu escolher nada, não sou eu que escolho. Ele se coloca lá na posição também de que ele não é o responsável por essa coisa, pela lei de Deus, né? Ele cumpre a lei de Deus, ele não é responsável pela lei. Então a gente também não é, né? Continuando aí a nossa história, eu tinha um vídeo que era para a gente poder ver aqui. Eu acho que não dá para poder passar, mas eu consigo falar para vocês sobre ele. Eu fui buscar na internet uma ajuda da filosofia. E vocês devem conhecer o professor, filósofo, nosso amigo aqui do Brasil, Mário Sérgio Cortella. Ele fala muito de comportamento humano, de educação. E um vídeo que eu encontrei dele na internet é a importância da humildade. Ele conta aí a história, né, de por que é importante a humildade, a gente conviver com pessoas humildes é bom. E ele fala quantas vezes ele dando aula na faculdade, né, na universidade, o quanto que ele encontra alunos, às vezes, que são muito prepotentes. Ele fala, é muito fácil encontrar o aluno prepotente. Aí ele faz uma brincadeira, ele fala que ele chega na escola, lá na aula, e ele pergunta, quem já leu um livro de Sócrates? Aí ele fala, sempre tem um aluno mais novo lá que quer aparecer e se levanta a mão e diz que já leu. Aí ele fala, tem algum equívoco, porque Sócrates não escreveu nada, nenhum livro dele. Deve estar equivocado. E aí ele fala sobre isso, a importância da humildade. E ele tem uma parte que eu achei ótima, que ele fala que a humildade para a gente, ela deve ser... o que é ser humilde, né? É a gente manter o nosso coração permeável. Eu achei isso tão bonito, né? Imagina aí, né, a terra permeável. É aquela terra que permite a entrada da água de uma forma amorosa, tranquila, singela, e ela se transforma com a água. A água passa a mexer nela ali, em toda a sua essência ali, e ela passa a ser diferente com a vivência da água. Porém, a água vem e modifica, e aí a terra fica muito melhor. As plantas sentem muito melhor com isso, né? Vivenciam muito melhor. Então, pensa no contrário, né? Aquela terra dura, completamente fixa ali, né? Impermeável. A água vem, bate e vai embora. E ela só leva dali de cima o que a terra também tinha de bom, talvez, né? Alguma coisa que poderia adubar, que poderia fortalecer a terra, leva embora. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente pensa, né? Quanto que a gente consegue ser hoje permeável? Permeável aos ensinamentos do Cristo, permeável à vivência aí dos ensinamentos da doutrina espírita, permeável à vivência com o próximo, com aquele outro que está ao nosso redor ali e que às vezes me dá um exemplo pequenininho, um modelo de humildade, de tranquilidade na forma dele ser. Será que eu consigo me deixar envolver aí, umedecer com esse exemplo? Ou eu estou nesse lugar ali tão rígido,
tão fixo, né, daquele que estudou, aquele que tem um diploma, uma posição social, ou mesmo, né, tenho tantos anos na casa espírita, já faço palestra há muitos anos, olha só a minha história de vida. E aí a gente se fecha nisso, se fixa nisso e não se permite aprender e envolver nesses exemplos. Daí eu trouxe para a gente pensar que ser humilde é reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do universo e ter consciência plena de que tudo pertence a Deus. Aí a gente pode pensar, nosso próprio corpo, neste momento onde a gente está aqui, vivenciando, enquanto uniforme aí para essa vivência na escola do planeta Terra, não nos pertence. Aqui a possibilidade de tudo que a gente tem agora, onde está conversando com as pessoas, isso não me pertence. Tudo isso pertence a Deus. E Ele permite que a gente tenha esse contato com as pessoas, com os espíritos desencarnados, com a própria natureza, para que a gente identifique isso, que nada me pertence. O que me pertence é o meu tempo, as minhas obras, o que eu faço com isso, né? E como eu tenho aproveitado isso, né? O meu tempo, que obras eu tenho feito, o que eu tenho deixado escrito por aí, para que as pessoas vejam isso de mim, né? Fui procurar no Livro dos Espíritos, né, falando sobre essa ideia de humildade. E aí na questão 275, tem aí para gente. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Então, quer dizer, se eu for alguém importante no planeta Terra, nessa encarnação, se eu tenho um poder de mando sobre outras pessoas, ou se eu sou muito conhecido, muito famoso, alguma coisa assim, as pessoas falam de mim. Quando eu chego lá no plano espiritual, que eu desencarno, isso faz alguma diferença com aquela pessoa que nunca foi conhecida, nunca foi famosa, nunca fez nada diferente aí? A espiritualidade diz, não, nada, nenhuma diferença. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Então, vão a mesma frase, né? Lá no Evangelho e aqui no Livro dos Espíritos. E aí eles falam para a gente, eles dão uma dicasinha para a gente, um conselho, né? Lê os Salmos. O que tem lá nos Salmos falando disso? Eu entrei rapidinho na internet, no Google, e escrevi lá. Salmos, os pequenos serão elevados, os grandes rebaixados. E aí o que apareceu? Já rapidinho esses 5 aí. O Salmo 37, os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. No 145, o Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os que estão deprimidos. 146, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. E no 149, pois o Senhor se compraz em seu povo, ele coroa de vitória os humildes. Então, a gente pode encontrar na Bíblia, em vários espaços, falando exatamente sobre isso, sobre a importância da humildade. E na vida de Jesus, a gente pode encontrar em todos os passos dele algum exemplo, algum conselho, alguma orientação, mas muito mais a vivência dele, né, com relação a toda essa humildade, a importância disso. E aí, a humildade está totalmente conectada com essa ideia de erro, de aceitar o erro, de não se sentir infalível, de não se sentir perfeito. Continuando, também na 275, agora, o que Kardec continua, né? Ele não aceita só aquela resposta, ele vai mais. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento, então? Como é que a gente entende isso? Quem vai chegar lá, que vai ser elevado e vai ser rebaixado? Como é que vai ser isso? E a espiritualidade traz para a gente de uma forma bem clara. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Então tá lá, conforme o mérito. Não é conforme o meu sobrenome, nem conforme a minha cor da pele, a minha raça, meu credo, nada disso vai ser levado em conta. Nem vai ser considerada a minha conta bancária ou a nacionalidade que eu tenho, pois nada disso. Tá lá, os meus méritos. Méritos têm a ver com as minhas obras. Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Jesus já não disse isso? Está escrito lá, está dito para todos nós, continua a mesma coisa. Eles falaram, não mudou nada, continua do mesmo jeito.
Isso é lei de Deus, então não muda, é imutável. E aí a gente pode lembrar que no próprio Evangelho tem lá falando um testemunho de um espírito que foi aqui no planeta Terra, uma rainha. E quando ela desencarna, ela chega lá, ela encontra pessoas que para ela que eram muito menores do que ela, e lá ela precisa pedir ajuda a essas pessoas. Então tá aí, essa ideia de posição social lá na espiritualidade não tem nada a ver. O que tem a ver são os meus méritos, que é a obra que eu faço. O que eu faço com esse lugar onde eu estou? O que eu faço com a minha condição social, econômica, com o meu nome, com a minha fama, com a religião onde eu estou, com a nacionalidade que eu tenho? O que eu faço com tudo isso? Isso sim faz toda a diferença na hora que eu encontrar na espiritualidade os meus amigos lá e até aqueles que não são tão amigos assim, né? Continuando no Livro dos Espíritos, a 276 vem falando para gente. Kardec pergunta: aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Então pensa que a rainha, por exemplo, no livro do Evangelho, desencarnada, e na Terra ela era grande, reconhecida, famosa. Quando chega lá e desencarna, encontra outros inferiores a ela, né, mais evoluídos lá, num destaque melhor, numa posição, numa condição de vida melhor, isso de alguma forma é humilhação? E aí a espiritualidade responde, às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, se a gente desencarna aqui, e eu tenho posição, e chego lá e encontro pessoas que eu julgava com meu orgulho ser inferior a mim, o meu orgulho, a minha inveja, a minha vaidade é que vai fazer com que eu me sinta mal. A minha humilhação vai ser por isso que eu vejo, que eu percebo, baseado no meu orgulho, baseado na minha inveja, baseado nisso, não na espiritualidade, né? E aí a gente fala tanto de humildade, humildade, humildade. O que é humildade? Tá, a gente está falando ali. Mas o que humildade não é? É importante a gente pensar, né? Humildade não é subserviência. Humildade não é medo. Humildade não é fraqueza. Não é omissão. Não é adulação. Ser humilde não quer dizer que eu tenha que ser escravo à ideia do outro. Ser humilde não quer dizer que eu tenha que ser escravo ao gosto, ao desejo do outro. Ser humilde não quer dizer que eu tenha que ter medo da posição do outro, da fala do outro, nem que eu tenha que me sentir fraco, precisar do outro para me proteger. Ser humilde não quer dizer que eu não vou cumprir a minha obrigação, que eu não vou fazer o meu trabalho, que eu não vou dizer aquilo que eu penso, que eu entendo como correto. Ser humilde não é puxar saco de ninguém. Ser humilde é eu reconhecer os meus valores e os valores do outro também. Reconhecer os meus erros e entender os erros do outro também. A humildade é a força divina que nos proporciona a liberdade necessária para que exerçamos o perdão e o amor ao próximo. Então, olha só que interessante, né? Humildade não é fraqueza, pelo contrário, é força. Porque se eu sou humilde, eu consigo exercer o perdão ao outro. E para perdoar, a gente sabe que tem que ser forte, não é qualquer um que perdoa, não. As pessoas antigamente achavam que perdão era coisa de gente fraca, gente que não tem coragem, gente que não tem força de caráter, e hoje entende-se que é o contrário. Quem consegue perdoar verdadeiramente e amar o próximo é aquele que tem muita coragem e muita força. Força de bem, força de amor, força de humildade. Esse texto que está aí, eu tirei de um site onde tem um estudo do livro Pensamento e Vida. Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele tem uma página, um capítulo só sobre humildade. E Emmanuel é que fala que a humildade é força divina, que inunda em nós, né, e traz a possibilidade até do amor ao próximo. Diferente da interpretação humana de falta de força, da pessoa que é humilde ser subalterna, fraco, o Emmanuel nos explica que a humildade é força divina que se reflete luminosa, patrocinando o progresso e a renovação. Olha só que coisa importante da humildade, né? Ela está por trás aí, dando força e sustentando o progresso e a renovação. Porque sem a humildade, a gente não consegue evoluir, progredir, renovar. O nosso orgulho, a nossa vaidade nos prende aí nos nossos erros. Pela falta de humildade, surge na alma humana doentios enquistamentos de sentimento,
quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, a gente já viu tantas épocas da humanidade e continua vendo comportamentos humanos onde a gente se incomoda tanto, comportamentos de guerra, de intolerância, de diferenças sociais, de desrespeito. A gente enxerga isso em todos os lugares na sociedade e, às vezes, falta a gente o entendimento de que toda essa discórdia e delinquência que está acontecendo aí, inclusive, às vezes, pertinho da gente, às vezes a gente envolvido de alguma forma, a gente esquece que tudo isso é ainda parte, né, molhado aí, baseado, envolvido de alguma forma no orgulho, na cobiça, no egoísmo, na vaidade. Quando a gente começa a desenvolver em nós a humildade, muitas das vezes, calando em um momento, a gente evita a discórdia. Quando a gente aceita ouvir o outro e entende que o outro é diferente da gente, tudo bem ele pensar diferente da gente, a gente desenvolvendo essa humildade, a gente aceitando que a gente não vai mudar o comportamento de ninguém, que a gente deve sim mudar o nosso olhar pelo outro, a gente começa a desenvolver a humildade e diminui aí essa vaidade, esse egoísmo, esse orgulho que a gente ainda tem, que causa tanta discórdia e tanta delinquência. E qual seria o vício, então, que a gente precisa combater maior, né, em nós, que a humildade tem aí, né, como antagonismo, né? O orgulho. A gente sabe, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá, né? Que os maiores defeitos aí que a gente ainda tem, que precisa combater, é o orgulho e o egoísmo. E que o orgulho é o contrário, né? Ele é antônimo aí essa da ideia da humildade. Enquanto a humildade, enquanto o humilde tem o mundo como referência para suas mudanças, o orgulhoso tenta mudar o mundo, tomando a si mesmo como referência. Olha só como que a gente às vezes cai nisso, né? Quando a gente consegue ter algum ato mínimo de humildade, a gente consegue se basear no mundo inteiro, observar o outro, observar as pessoas, observar a natureza e aprender com o externo para trazer para a gente mudanças e crescimento. Quando a gente cai no nosso vício de orgulho, a gente olha para a gente como modelo e quer mudar todo mundo, quer mudar todas as pessoas ao nosso redor, quer transformar todo mundo de acordo com o nosso modelo e com o nosso entendimento. O orgulho é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, porque não enxerga o próximo, mas tão somente a si mesmo e aos seus, neutralizando todas as outras qualidades. Então, toda vez que a gente cai no nosso orgulho aí, que a gente ainda tropeça nisso, a gente acaba perdendo a oportunidade e a necessidade, o momento, né, de ser justo, porque a gente não consegue desenvolver ali o amor, a caridade, a justiça, porque a gente não enxerga o outro. A gente só enxerga nós mesmos. A gente só olha para o nosso pensamento, para a nossa ideia, para a nossa forma de entender e de sentir. Daí todas as nossas outras qualidades que a gente estava começando a desenvolver, aquela ideia de empatia, aquela ideia de respeito, começam a ficar meio capenga, né? Como um saci pererê, com a perna só. E aí não faz muito bem o trabalho que poderia ser feito. Quando a gente consegue desenvolver aí um pouquinho de humildade em nós, a gente consegue enxergar o outro, entender o valor do outro, respeitar o valor do outro, né? E aí a gente consegue olhar para a dor do outro e tentar aí diminuir, amenizar e crescer com isso, né? Então tá bom, a gente falou da humildade, a gente falou da importância da humildade, a gente falou que todo aquele que se eleva vai ser rebaixado. Então, como que a gente faz para a gente se rebaixar, para a gente estar aí humilde, para a gente estar tranquilo, sair desse lugar de orgulho, né? O que a gente consegue fazer? A humildade é algo tão importante na sociedade, né? Nas pessoas, nos seres humanos mesmo, não só nos espíritas, nos seres humanos, que não é só a religião que fala sobre isso. O espiritismo fala sobre isso, as religiões cristãs todas falam sobre isso. Várias outras religiões falam de outra forma, mas também mostram isso. A filosofia fala sobre isso e a psicologia também. Eu encontrei num site, A Mente é Maravilhosa, que tem muito mais de filosofia e psicologia, não tem nada a ver com o espiritismo, mas eles trazem para a gente aí
5 passos que a gente pode tentar colocar em prática no nosso dia a dia para a gente desenvolver a humildade. Já que é tão importante essa ideia de humildade, como é que a gente pode fazer para começar a colocar em prática hoje ainda? A primeira ideia, evite julgar os outros. Se você quer ser mais humilde, trate os outros sem preconceitos e sem o filtro dos estereótipos, para que você veja claramente que a dignidade também aparece nas outras pessoas. Então, se a gente quer desenvolver a nossa humildade, evitar esse julgamento que a gente tem tão precipitado. A gente carrega, né, no nosso bolso aí o tempo todo os nossos preconceitos, os nossos modelos, os nossos estereótipos. Então, tudo que eu vou olhar no outro, eu vou lá e cato o meu preconceito e boto ele na frente, eu olho a pessoa através do meu preconceito. Eu cato os meus modelos e as minhas ideias e jogo na frente e olho a pessoa pelos meus modelos. Então, a ideia aí, primeira é, para com isso, dá uma paradinha. Mesmo que você olhe através do seu preconceito, você olhe através dos seus modelos, não julga de imediato. Para e reflete. Será que pode ser de outra forma? Será que esse meu modelo também já não está ultrapassado? Será que pode ser de outro modelo? Já é o primeiro passo aí. A gente pode pensar, avaliar, mas não dar logo julgamento naquela pessoa. Segundo passo, crie vínculos autênticos, né? Ser verdadeiro aí nas nossas relações. Uma pessoa humilde se preocupa em gerar laços autênticos, tecidos com os fios da empatia, generosidade e honestidade. Olha só como é difícil isso, né? Ser verdadeiro nas nossas relações, né? Gostei, gostei, não gostei, não gostei. Difícil isso, né? No final das contas, os verdadeiros laços são medidos em momentos sombrios, de fracasso e sofrimento, e não em triunfos, prazeres ou abundância complacente. Todos nós já ouvimos falar sobre isso e acredito que a gente já tenha passado por isso também, né? De descobrir os verdadeiros amigos, que é na hora da dificuldade. Porque na hora da tranquilidade, da facilidade, do bem, todo mundo está junto. Na hora da dificuldade é que a gente já conhece os verdadeiros amigos. E ser um verdadeiro amigo, ser verdadeiro é dizer a verdade, dizer quando o outro está errado também. Quando a gente tem vínculos autênticos, a gente tem pessoas verdadeiras ao nosso redor, eles vão nos mostrar também quando a gente está errado. E a gente saber ouvir quer dizer que a gente está sendo um bom amigo também. Não quer dizer que a gente vai conseguir corrigir isso rapidamente, mas se a gente consegue ouvir, a gente já consegue, de alguma forma, abrir aí um momento para entrar essa novidade na nossa mente. Já vamos poder estar olhando de outra forma. Terceiro passo aí apresentado para a gente. Lembre-se que você não é mais nem menos do que ninguém. A reciprocidade nos permite compartilhar a mesma linha de respeito e admiração pelos outros, e vice-versa. E aí eu coloquei entre parênteses essa palavrinha importantíssima para a gente, da autoestima. Da gente lembrar a importância da gente desenvolver a nossa autoestima. Jesus falou que a gente tem que amar a gente também. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar. E me amar não quer dizer que eu tenho que me achar o máximo. Não é eu me achar o melhor de todos, mas também não é eu me achar o pior de todos. Me amar é me reconhecer como eu sou, com aquilo que eu já desenvolvi, que eu já tenho de bom, e com aquilo que eu ainda não tenho de bom, eu tentando melhorar todos os dias. Eu lembrar que todos nós estamos caminhando aí nesse processo de evolução. O quarto passo, leve em consideração outras percepções. Às vezes, é mais importante entender do que está certo. Quantas vezes aí a gente vê brigas que a pessoa só quer ter razão, né? Esquece que poderia ser feliz estando junto, cada um pensando de uma forma, né? Mas a pessoa querendo ter razão, o quanto que perde de amizade, de oportunidade. A verdade absoluta não existe, apenas pontos de vista, causas e ações verificáveis na experiência. A gente pode dizer aí que a verdade absoluta, a única que existe, é de Deus, né? A lei de Deus. E quem somos nós para dizer que a gente sabe essa verdade? Quantas coisas que a gente sabia 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que hoje já está diferente? Quantas certezas que às vezes a nossa avó contou para a gente, que hoje a gente já vê que não é bem assim, que não é daquele modelo. Não quer dizer que ela estava errada, quer dizer que ela sabia um pedacinho. Hoje a gente sabe de outra forma. E às vezes a gente está ouvindo pessoas falando com a gente, só que a gente julga que está diferente do nosso olhar, então está errado. E o quinto e último passo, cultive a generosidade. Compartilhar com o outro o que temos e o que ele precisa.
significa dar mais importância e valor a essa pessoa do que ao material. Ser generoso é dar de coração aos outros sem esperar nada em troca. Então, olha só que importante, né, gente? Ser generoso é eu compartilhar com o outro aquilo que eu tenho. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas às vezes eu tenho um ouvido, eu posso escutar o que a pessoa quer me dizer. Às vezes eu tenho 5 minutos para poder ficar ali conversando com aquela pessoa. Às vezes eu tenho um abraço. Às vezes eu tenho uma palavra, uma mão para carregar uma bolsa. E aí é importante também a gente continuar lendo a frase. Compartilhar com o outro o que eu tenho e o que ele precisa. Às vezes eu quero dar a ele os meus 5 minutos, mas ele não precisa dos meus 5 minutos. Às vezes eu tenho 5 minutos, eu posso escutar a pessoa falar, mas ela não quer falar. E aí a generosidade é eu entender também o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa está gripada, eu tenho remédio para gripe, ótimo, e posso dar àquela pessoa, mas ela não quer tomar remédio. Ela quer ficar gripada. E aí a generosidade diz, aceita ela ficar gripada. É importante a gente entender isso também. A humildade é mostrar também que a minha ideia não é a melhor de todos. E ser generoso é dar de coração. Olha como é difícil, né? Ter essa ideia aí e conseguir fazer de coração. Então, os passos aí que a gente tentou passar, tentou entender, tentei aprender também e a cada dia desenvolver para que a gente consiga desenvolver em nós e na nossa convivência, né, com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, essa ideia de humildade. Aí sim a gente consegue a cada momento aprender um pouco mais, desenvolver em nós esse amor aí tão bem experienciado, né, pelo Cristo, o nosso irmão maior. Muito obrigada, minha gente. Era essa a ideia que eu tinha hoje para a nossa conversa. Se alguém quiser complementar, trazer aí algo mais para a gente. Oi, Cíntia, foi maravilhosa a sua explanação, porque todos nós temos uma visão, às vezes, do ensinamento de Jesus, e você trouxe muito claramente, nos lembrando da importância de falar, olha, eu não sou tão alto assim, não, deixa eu abaixar um pouquinho. Então, querida, eu acredito que todos tiveram essa reflexão e vão sempre lembrar, porque os ensinamentos de Jesus, nós temos que estar sempre atentos. Sempre dá uma explanação e a gente tira uma frase que fica ali muito guardadinha, servindo de preste atenção, não é, querida? Então, para nós foi maravilhoso o que você passou para nós. Agradecemos muito e esperamos você mais vezes com a gente, tá bom? Muito obrigada. Leva nosso abraço carinhoso, porque essa irmandade que a gente sente um pelo outro cresce a cada dia mais um conhecimento, então é muito importante. Agradecemos muito, tá, querida? Então, muito obrigada. Convidamos nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando ou que vão nos assistir depois, para refletirmos mais uma vez e, elevando nossos pensamentos, agradecer pelos momentos que aqui passamos, agradecendo a Deus e a Jesus, que nos traz esses ensinamentos tão maravilhosos e que você nos trouxe com tanto carinho, nos fazendo lembrar como é importante seguir essas lições no nosso dia a dia. Então, agradecemos a nossa mentora Cilda Gama, a esses bons espíritos que aqui estiveram conosco, que continuem nos acompanhando no nosso dia a dia. Pedimos ainda a Deus, nosso Pai, que estenda suas bênçãos para esses corações endurecidos e aqueles que estão doentes, que estão precisando de um alívio, ou, se possível, até a cura das suas enfermidades.
Pedimos também, Senhor, que continue nos protegendo, iluminando a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Cíntia, muito obrigada mais uma vez. Todo o nosso carinho para você. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Audio Jungle.